Bom dia, irmãos e irmãs. Deus abençoe o seu dia. Tomara nós tenhamos uma segunda-feira abençoada, né? Que Deus nos dê direção. Orem, porque hoje nós teremos uma reunião da liderança à noite para definirmos o retorno dos nossos cultos, o retorno presencial, né? Tem toda alguma implicação aí política e nós não podemos ser afoitos, né, no nosso retorno. Mas então orem por nós para que Deus nos dê sabedoria. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos hoje trabalhando Eclesiastes de 5 a 8. Eu vou dar uma recapitulada porque eu dei uma introdução só, né? Peguei alguns princípios, mas vale a pena lembrar algumas coisas, alguns ensinos do capítulo 1 ao 4 e do 5 ao 8, né? Para nós, nesta manhã, nesse plano de leitura bíblica, né? Irmãos e irmãs, que coisa fantástica, né? Quanta coisa, como Deus foi bom, né? Deus deixou a sua palavra, a palavra de Deus, né? Que nós temos o privilégio de abri-la e de lê-la e termos em nossa casa, no nosso celular, na televisão, enfim. Como Deus foi generoso nos deixando um manual, né? O manual do fabricante, para que nós não nos perdêssemos, né? E fôssemos tratados pela sua palavra. O livro de Eclesiastes é fantástico nesse sentido, porque ele também traz alguns princípios, né, de um homem que conseguiu fazer uma análise do contexto, ver o contexto que ele estava vivendo e fazer uma leitura daquele contexto, né? Então, os capítulos 1 ao capítulo 2 de Eclesiastes, o pregador, ele chega a uma conclusão que tudo nesta vida é vão e efêmero, né? E não dura. E não dura para sempre, né? É questão do apego, né? Tudo é passageiro, tudo é efêmero, né? E não dura. A vida, ela vai, na expressão do salmista, 80, 70, 80, que passar disso é canseiro e enfado. Salomão conclui dessa forma também, né? Tudo é efêmero, tudo é passageiro, né? Para respaldar essa conclusão da vida efêmera, da vida fugaz, ele relata várias tentativas que fez para encontrar o significado e o propósito para a vida, né? Nas coisas deste mundo. Ele procurou, né, a frivolidade do prazer, teve quantas mulheres ele quis, procurou na frivolidade da riqueza, na transitoriedade da riqueza, foi o homem mais rico da sua época, coisa fantástica, edificou obras extraordinárias, edificou obras magníficas na expressão dele, mas no final ele conclui que tudo é vaidade e que tudo é aflição de espírito, né? Ele ganhou riquezas, mas descobriu que a riqueza também não satisfaz plenamente o ser humano, e a gente sabe disso, né? Como a riqueza é fugaz, né? E como ela é importante, é verdade, porque quando Deus abençoa e dá a riqueza, podemos usufruir, que é bênção a riqueza, né? A forma como que eu lido com a riqueza que é a grande tragédia. Mas ele conclui que a riqueza é frívola, né? É fugaz, né? Ela não traz a satisfação plena e total para o ser humano. No capítulo 3, Salomão continua, né, nessa leitura da própria vida, da existência dele, explica que coisas boas e ruins acontecem a todas as pessoas. E é verdade, no que diz respeito à existência, um crente come bem, um incrédulo come bem. Um crente viaja, um incrédulo viaja. Um crente prospera, um satanista, e qualquer outro prospera. As obras dos homens, mas ele conclui que as obras, tanto de um como de outro, não perduram, porque o homem tem um limite para viver. A grande questão, né, é que as obras de Deus são eternas. Isso ele vai deixar claro. As obras dos homens são transitórias, são efêmeras, né? São frívolas. Mas a obra de Deus é eterna, em contraste com a transitoriedade do homem, tá? A gente vê isso no capítulo 3. No capítulo 4 ao 8, o pregador ensina que, embora esta vida seja temporária, todos um dia morrerão, né? É uma conclusão óbvia, mas ele chega a esta conclusão percebendo o quanto as pessoas se agarravam nas coisas,
como as pessoas se agarravam naquilo que era transitório e deixavam, muitas vezes, de ter bons relacionamentos, amar as pessoas, né? Viver uma vida gostosa, quieta e sossegada, mas desesperadas à procura do bem, à procura do prazer. E essas pessoas, Salomão conclui que elas não vão encontrar contentamento nesta vida, né? Ele identifica também algumas coisas e que certamente, entre aspas, você vai dar razão para ele, porque você já sabe disso na própria palavra de Deus, né? Por exemplo, ele identifica coisas que certamente resultarão de uma vida de insatisfação, como, por exemplo, oprimir o próximo. É uma coisa comum que você vê hoje, é um patrão que oprime uma empregada doméstica, que oprime um funcionário, que oprime um empregado, né? Ele vê a vida muito fugaz, ele diz que melhor é o morto do que o vivo, que vive sob esta opressão, e ele chega à seguinte conclusão: na verdade, é melhor não ter nascido do que nascer e viver dentro daquele contexto de sofrimento que ele via, né? Acumular riquezas, ele vai bater novamente nos capítulos 4 ao 5, né? Para ter mais do que os outros, não acrescenta nada na vida, muito pelo contrário, acrescenta angústia e acrescenta sofrimento, né? E a questão da sabedoria, da vaidade da sabedoria, da vaidade do conhecimento, da vaidade das riquezas, da vaidade do orgulho humano de achar que é o melhor e o mais capaz, né? Então, Salomão trabalha de uma forma fantástica estes conteúdos e deixa essa lição fantástica para nós, né? Para nós nos apegarmos no Senhor e nos apegarmos naquilo que é eterno. Ele vai fechar o livro dando uma explicação muito clara da razão da existência do homem, e é isso nós faremos, então, amanhã. Tá bom? Que Deus honre a tua vida preciosa, Deus te sustente, dê um dia maravilhoso no nome de Jesus.